Enquanto o Inter se prepara para focar novamente no Campeonato Brasileiro depois do empate lá em Arequipa, os bastidores de um caso complicado e muito sério ganham novos capítulos. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? O Internacional que está neste momento, no meio da tarde agora dessa sexta-feira, viajando para Fortaleza desde o Peru, onde então enfrenta o Fortaleza no domingo a partir das 18 horas pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional que também pediu a Porto Alegre para enviar o lateral direito, o Everton, para estar na delegação lá no Ceará. O jogo no Castelão, ele teria, no caso, só um lateral direito, né? Só o Bustos, assim como teve lá no Peru. E aí a gente começa a pensar se o Inter vai, de repente, poupar jogadores, se o Bustos daqui a pouco sentiu alguma coisa por conta da partida lá em Arequipa. E aí a gente tem que continuar esperando todo mundo desembarcar lá para a gente ter um pouquinho mais de informações, algo mais oficial. Neste momento o que se sabe é, o Everton foi lá para compor o grupo, compor o número de jogadores que o Mano Menezes vai ter para a partida então pelo Campeonato Brasileiro. O Inter que neste momento é o sexto colocado e pode chegar até mesmo ficar entre os 4 do Brasileirão, pegar G4, pegar vaga direta na Copa Libertadores, pelo menos na classificação desta rodada no Campeonato Brasileiro, beleza? Tem umas questões que eu quero tratar com vocês agora de um outro problema, né, que teve ainda lá em maio. Se vocês lembrarem, o caso entre Edenilson e o Rafael Ramos, do Corinthians, no empate em 2-2 entre o Inter e o time paulista, que ocorreu no Beira-Rio e que praticamente depois dos 30 minutos do segundo tempo não houve mais jogo, não houve mais clima por conta de um caso de injúria racial, né? Eu até ia dizer suposto aqui, mas a partir dos novos capítulos a gente começa a tirar essa palavra, né, da frase. Por quê? Porque houve dois tipos de investigação, né? A investigação civil, a civil, né? E a investigação desportiva. Neste momento, a investigação no âmbito civil, ela foi descartada, né? Ela foi, na verdade, arquivada por falta de provas. A polícia aqui do Rio Grande do Sul e o Instituto Geral de Perícias não conseguiu concluir que o Rafael Ramos teria falado a palavra macaco para o Edenilson, né? Que por sua vez afirma que foi falado. Então, no caso, a polícia ficou meio que elas por elas, né? Uma palavra contra a outra. Porém, no âmbito desportivo, tá? No âmbito desportivo, a coisa tomou um novo capítulo na noite de quinta-feira, um pouquinho antes do Inter enfrentar o Melgar pela Copa Sul-Americana. Eu até vou pegar direitinho os nomes que eu anotei aqui, ó, porque tem o auditor relator, na verdade é o auditor processante do STJD, ele denunciou o Rafael Ramos do Corinthians, tá, por injúria racial. O que ele diz? Segundo o Paulo Sérgio Feus, há fortes indícios de que houve sim o caso, né? No caso, a ação, o ato de injúria racial. Tá? E com isso, ele envia agora, com base no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportivo, para a Procuradoria-Geral. E aí eles então vão julgar o atleta do Corinthians e também o Clube Paulista. Também o Clube Paulista, que pode ser punido com valores e até multa de exclusão do Campeonato Brasileiro. O que acontece? Olha só, segundo o artigo 243, tá, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, vou ler aqui. Ele diz o seguinte: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portador de deficiência pode ter como pena, tá, a suspensão de 5 a 10 partidas
tá? E isso para jogador, né? E pro clube uma multa de R$100 até R$100.000. Porém, em casos considerados gravíssimos, tá? Por exemplo, como houve no Grêmio, lá naquela Copa do Brasil, tá? A equipe pode ser excluída da competição. Isso eu já acho que não vai acontecer, tá, gente? Isso eu já acho que não vai acontecer. Agora, esse capítulo novo aí no STJD, ele reaviva o processo e faz ainda mais, né, a Justiça Gaúcha aqui, tá, ser vista como uma lavadora de mãos, né? Porque se o STJD consegue enxergar que houve racismo ou injúria racial, o que na verdade fez a Justiça Gaúcha aqui, a Polícia Civil aqui e o Instituto Geral de Perícias lavou as mãos, né? Não quis vamos dizer assim, se envolver em mais um dos casos, né, de injúria racial e que prejudicam as pessoas, né, que são atingidas por esse tipo de ato. Só para ter uma ideia, tá? Em 2019, tá? Só para ter uma ideia, em 2019 foram mais de 70 casos de racismo no futebol, segundo o Observatório do Racismo. Tá? Então, esse é um caso, e não só um caso, mas um exemplo que tem que ser dado aos esportistas, aos torcedores que seguidamente estão ali imitando o macaco quando o Inter vai jogar em algum lugar. Tá? Então, isso que sirva de lição e que sim, seja e haja punição para o Rafael Ramos, o jogador do Corinthians, que isso não pode acontecer. Edenilson, inclusive, lá quando a Polícia Civil lavou as mãos e disse que era inconclusivo a possibilidade, né, de julgar que houve ou não a injúria racial, ele chegou a botar, né, nas suas redes sociais macaco Edenilson, né? Então, obviamente, né, fazendo uma ironia à decisão da polícia, à decisão da Justiça Gaúcha. Beleza? Gente, difícil, né? Um assunto muito difícil para a gente pegar e tratar aqui, mas espero que tudo dê certo pro lado do Edenilson. Lembrando sempre, né? A vítima, ela não precisa e ela não deve ser exposta ao que o Edenilson está passando. Beleza? Um forte abraço para todo mundo. Valeu! Tchau!